Aqui. Ok. Então, hoje nós vamos para a nossa 20ª leitura do livro. Nós estamos entrando hoje no quarto segredo sagrado. Semana passada eu não consegui estar aqui. Essa semana, hoje, quase que eu não consigo. Muitos movimentos familiares aqui. Pessoal chegando em casa, a família inteira, estava uma farra. Mas eu pedi licença para estar com vocês aqui. Então, nós vamos hoje fazer a nossa leitura. A Roda Florescer é a da Lu, isso, é a Lu Oliveira, lá, Lu querida. E nós vamos dar início à nossa leitura, 20ª leitura. Nós vamos para o quarto segredo sagrado hoje, página 137. Todo mundo está com o livro na mão? Nosso livro querido? Todo mundo aí? Pessoal entrando no Instagram, vamos dar um tempinho. Como é que vocês estão aí de leitura? Muito bem, a Lenilde está com o livro dela. Caneta na mão, canetinha. O diário de bordo, que é importante, o diário de bordo. Você anotar as coisas que tem vindo como insight para a sua vida, que você tem identificado na sua vida, coisas que você tem apresentado assim, de repente você fala, nossa, isso, parece que eu já escutei a Prita Di falar sobre isso. Olha a minha vida como é que está. Nós vimos um capítulo importante que foi o terceiro segredo sagrado, né? E aí a terceira jornada da vida, que foi muito, eu acho ela muito, muito importante, porque ela se refere aos relacionamentos. E vida é relacionamento. A gente está vivo por causa para os nossos relacionamentos. Então, você se relaciona com tudo, com a sua vida, com você mesmo, com a sua casa, com o seu mundo, com sua vida em todos os aspectos, com seus amigos, com seus familiares. E nós aprendemos muito sobre relacionamentos no terceiro capítulo. E essa jornada, com a terceira jornada da vida, seja um parceiro centrado no coração, nós vimos coisas importantes, não é? Nós vimos sobre a sombra da mágoa e a sombra da monotonia nos relacionamentos. E passei um material para vocês trabalharem, para vocês estudarem. Vocês todos devem ter recebido no seu e-mail, pelo menos o pessoal do Zoom que manda os e-mails, né? O pessoal do Instagram não sei, mas o pessoal que entra no Zoom e registra os e-mails, eu mandei para todos, mesmo aqueles que não estão acompanhando assim todos os domingos. E muita gente eu sei que está acompanhando através das gravações, não é? Então, as gravações são importantes, porque às vezes domingo à noite realmente é meio complicado de você. Hoje, por exemplo, eu dei uma fugida aqui, que tinha a família inteira aqui, mas é difícil acompanhar. Então, você pode seguir pelas gravações, não perca. Refaça, reveja, reescute as gravações para poder você ir entrando nessas coisas, né? Nesses ensinamentos tão libertadores. Eles são libertadores. Quando você começa a compreender a essência de cada ensinamento, quando ele vira um insight, ele vira uma realização, você realiza aquilo, e você percebe que isso está acontecendo na sua vida, de repente você está vivenciando aquele ensinamento, então realmente você foi liberado de muita coisa, é uma transformação muito grande. Essa é tudo que a Prita Di e o Krishna Di esperam de nós e trabalham para nós, para que nós possamos realizar esse salto da compreensão, do entendimento, primeiro da emoção, da paixão, do desejo, né, de fazer a jornada, aí do entendimento do ensinamento, para esse salto da vivência, de viver, que eu falo, vamos intencionar que isso se transforme na nossa vida vivida. E quando se transforma na nossa vida vivida, nós demos um salto de consciência considerável, com certeza. Abrir a consciência para o muito mais do que a gente pode imaginar, não é? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa leitura hoje. Hoje eu vou pedir licença para não... A gente faça uma pequena fala no final, depois da leitura,
mas a gente vai focar na leitura do Quarto Segredo Sagrado, página 137. E olhem novamente com atenção o seu e-mail e as questões que são propostas a respeito do terceiro segredo sagrado, tá bom? Ok? Então vamos começar? Todo mundo pronto aí? Aí no Instagram, todo mundo pronto? Nossa, eu não consigo ver como é que vocês estão, mas tem bastante gente aí. Então vamos lá. Fechem os olhos devagar, todo mundo com as suas coisas arrumadinhas. A Dinda está aí também, Marinês entrou. Yes. Então vamos lá. Todo mundo com as suas posturas. Postura sagrada, atenção, todos os seus chakras alinhados, os pés no chão, as mãos sobre as pernas. Não, aliás, as mãos na leitura do livro, é as mãos sobre o livro. Então, as mãos sobre o livro. Vá se acalmando, vá se aquietando. Isso. Vá se aquietando, respirando profundamente, alinhando, sentindo esse alinhamento que acontece quando você respira conscientemente. Faz a pausa, solta a garganta, solta a língua dentro da boca. Sente alinhamento na cabeça, no pescoço, no peito, até as costas, tudo solta. E todos os barulhos do dia vão ficando para trás. Respire. Inspire e solta. Hamsa. Hamsa. Isso. Escuta esse silêncio dentro de você. E devagarzinho, você vai andando, vai aí para o seu coração espiritual, no centro do seu peito. Sente. Coloca a ponta dos seus dedos só. Não é a mão inteira, só a ponta dos dedos no centro do seu peito. Assim. Isso. Tocando levemente, sentindo levemente esse chakra abrir, para que você possa ouvir não apenas pelos ouvidos do intelecto, mas pelo som do coração, toda a leitura de hoje. E intencione, coloque uma intenção, que você, escutando os ensinamentos, a sua consciência se abra, para que você possa vivenciar os ensinamentos na sua vida vivida, nos seus relacionamentos. Isso se torne uma verdade, a sua verdade. Hoje no quarto segredo sagrado, que é praticar a ação espiritual correta. Respire nisso um pouquinho. Hum, hum, hum. Tome uma respiração profunda, solte as suas mãos e há um sorriso nos lábios e abra os seus olhos devagar. Dá uma risadinha para mim, né, Georgina? Isso, isso. Ok. Então vamos lá. Nosso livro, página 137, o quarto segredo sagrado, pratique a ação espiritual correta. E quem escreve dessa vez é Krishnadi. Nós vimos Pritaji várias vezes, agora é Krishnadi que escreve esse capítulo. E vamos lá. Todo mundo pronto? Então vamos. Como crescemos a partir de desafios difíceis sem ter medo deles? Eita perguntinha danada, hein? Como é que a gente cresce
a partir dos desafios que são estão todos os dias aí, e sem ter medo dos desafios. Como é que a gente cresce? Essa é uma pergunta para... Nossa, vamos ver o que o Krishnadji vai falar sobre isso. Nós já explicamos como o segredo sagrado da inteligência universal pode nos ajudar em momentos difíceis. Porém, nosso objetivo não é apenas ajudar você a solucionar desafios. Também queremos compartilhar como se transformar nesse processo. Falei um pouco antes, né? Como você se transforma? Como é que você leva para a consciência o entendimento intelectual, a inteligência da mente, transforma isso na sua verdade? Como é que você transforma a sua consciência? E eles querem ensinar a gente a fazer isso, já pensou? O quarto e último segredo tem a capacidade de impactar toda a rede da vida. É o poder da ação espiritual correta. Aí ele conta uma história muito importante. Todas as vezes que eu leio, eu fico impactada, porque eu fico imaginando o Krishnadji. Imagine, visualize isso. Na época da escola, aos 16 anos, eu tinha o hábito de sair de casa correndo na frente dos meus amigos, pegando os atalhos mais rápidos para chegar primeiro na escola. Um dia, nesse trajeto, enquanto eu atravessava de bicicleta uma estrada por onde nunca passara, eu sofri um pequeno acidente. Eu esbarrei em uma trabalhadora imigrante de meia idade que atravessava a rua ao mesmo tempo e nós dois caímos no chão. Na Índia, quando esse tipo de coisa acontece, é comum que uma multidão se reúna ao seu redor. Quase sempre as pessoas ficam do lado do mais pobre. Não importa quem cometeu o erro. Nesse caso, é claro, o errado era eu. E a multidão começou a se aglomerar. Eu estava machucado e com medo. A mulher imediatamente se ergueu e mandou todo mundo ir cuidar das suas vidas. Depois ela aproximou-se de mim e me ajudou a me levantar. Ela também me ajudou com a bicicleta e me levou para o seu pequeno barraco improvisado do outro lado da rua. Então ela limpou meus machucados e me perguntou se eu conseguiria ir para a escola daquele jeito. Abençoando-me com muito amor, ela disse que eu deveria me tornar um homem culto e que faria grandes e boas ações no mundo. Que lindo, não é? Ele escreve, fiquei chocado. Ele tinha 16 anos, o Krishnadji. Fiquei chocado. Para ela, para aquela mulher imigrante, o ideal e pobre, o ideal de justiça não era importante no momento. Ela só queria prevenir que a multidão me machucasse. Após agradecer, enquanto seguia para a escola na bicicleta, eu fiquei me perguntando como ela tinha agido com tanto amor em relação a um estranho. As suas ações não tinham se baseado em justiça, nem em um senso de moralidade ou qualquer tipo de lei. A única coisa que importara para ela fora preservar o meu bem-estar. É lindo essa história, esse evento da vida de Krishnadji. Ele tinha 16 anos de idade. Veja o impacto que causou na vida dele. Esse incidente teve um profundo impacto em mim, já que foi a primeira vez que eu comecei a pensar sobre a natureza das ações que nós colocamos no mundo. A natureza dos atos que nós colocamos. Qual é a ação correta a tomar em determinada situação? Essa pergunta pode se referir a casos grandes, médios e pequenos. Não pode? Não é? Como sabemos se o que estamos fazendo é certo ou errado?
Existe uma fórmula? Quem é aqui, e aí no Instagram, no Zoom e no Instagram, que nunca fez uma pergunta dessa, levanta a mão. Quantas vezes na vida você perguntou assim, será que o que eu estou fazendo está certo ou está errado? Qual é a ação correta a se tomar diante dessa situação? 1000 vezes, não é? Nós já nos perguntamos isso. Outro dia mesmo, uma das minhas noras falou, como que a gente sabe quando a gente acessa, se a gente está certo ou se a gente está errado quando educa os nossos filhos? Aí eu me lembrei da minha sogra, aí já não estou mais na leitura, né? Me lembrei uma vez, quando tinha a idade das meninas, minhas noras, e eu perguntei, os meninos eram garotos, pré-adolescentes, minha sogra teve 6 filhos, e eu perguntei para ela, maninha, como que a gente sabe se a gente está certo ou está errado? Como é que a gente sabe se a gente acertou, se a gente está acertando com os filhos da gente, na educação dos filhos? E a minha sogra, uma sábia mulher que já tinha vivido muito, respondeu para mim assim: minha filha, a gente só vai saber se a gente acertou quando a gente vê nossos filhos educando os filhos deles. Então, aí você vai saber se você acertou ou não. Ou seja, ela disse para mim, não sei, você tem que apostar na sua ação correta agora aqui. Nunca vou esquecer essa resposta da minha sogra, essa sábia resposta da minha sogra. E a manhã me disse que eu precisava estar presente no momento presente, né? Então, não tem jeito, você sempre se pergunta, ainda mais mãe, quando está educando filho pequeno, né? Como que eu sei se eu estou certo, se eu estou errado? Então, existe uma fórmula, tem uma receita, me ensina, como é que você fez? Né? A gente sempre recebe essas perguntas e sempre faz também essas perguntas, né? Então, vamos lá. O que diz Krishnadi? Ele diz, nós não usaremos aqui o termo fórmula para descrever o segredo sagrado da ação espiritual correta, por temermos que isso limite você a um raciocínio inflexível e rigoroso. Dá uma receita, né? Fórmula é uma receita. Se a gente der uma fórmula para você, você acha que vai ficar dentro daquela caixinha da fórmula, né? Porém, aqui, a mulher que me salvou da multidão raivosa, com certeza não seguia o passo de um guia. Ela não seguiu um passo de um manual. Os seus atos e o seu ato comigo naquele momento foram espontâneos e naturais, saídos de um estado de profundo cuidado. Um estado interno de profundo cuidado. Aquela mulher respondeu naquele momento àquela situação e tratou Krishnadi daquela forma. Porém, ele pergunta, quantas das nossas ações são assim? Quantas das nossas ações... Só um minutinho, por favor. Sem barulho aqui agora. Senão não dá para eu ler. Desculpe. Quantas das nossas ações podem ser... A gente pode dizer que vieram desse profundo cuidado com as coisas que a gente está vivendo? Quantas? A gente acha que conta na... Será que conta nos dedos de 2 mãos? Quantas das nossas ações são assim? A verdade é que algumas das pessoas mais belas que conhecemos podem ter dificuldade em tomar atitudes. Assim como o rei das 10 cabeças, lembra do rei Ravana? Que tinha 10 cabeças e cada cabeça tinha um conflito diferente, tinha um pensamento diferente. Assim como o rei de 10 cabeças Ravana, cuja história contamos anteriormente, as pessoas mais belas que nós conhecemos, têm desejos e crenças tão conflitantes sobre o que deveria e não deveria ser, que até o menor dos atos pode ser difícil demais. Até as pessoas mais incríveis que nós conhecemos têm conflitos e se debatem em procurar saber aquilo que ela deveria ou não deveria
fazer. Hoje em dia, em nossa academia, Prita Di e eu definimos a ação espiritual correta como uma comunicação com o universo. Presta atenção, esse é um ensinamento do caminho ECA. É o caminho ECA que está falando aqui, tá? Uma comunicação com o universo. Nós constantemente enviamos informações para essa expansão infinita de consciência com os nossos estados de consciência. Nós enviamos informações a todo o universo a partir dos nossos estados de consciência. Sempre que chegamos a um belo estado de ser, cuja essência, um belo estado de ser, a essência de um belo estado de ser é a conexão, cuja essência é a conexão, entramos em um alinhamento magnífico com o tecido unificado da consciência, com toda a consciência em si. Todas as vezes que chegamos, que a gente alcança um belo estado de ser, nós entramos numa ressonância, numa sincronia com o tecido unificado, o universo, a consciência, o tecido unificado, o que a consciência é. Nós queremos compartilhar certos princípios para tomar ações corretas, que lhe ajudarão a absorver a força dessa fonte. Nós estamos na página 139 para aqueles que estão entrando mais tarde. Então, eles vão compartilhar conosco certos princípios para que a gente possa tomar ações corretas, né? Que vai favorecer para a gente tomar tomar para nós o poder dessa fonte. Nós chamamos os atos baseados nesses princípios de ação espiritual correta. E se ela levar o universo a oferecer uma solução para os seus problemas, você pode apostar que uma série inesperada de eventos ocorrerá para impulsionar a sua vida para frente. E aí vem aí um conceito para você ouvir. Presta atenção, grife esse parágrafo. Na prática, a ação espiritual correta ocorre quando não estamos tentando desesperadamente controlar o fluxo da vida. Mas, em vez disso, nós estamos respondendo aos acontecimentos conforme surgem a partir de um poderoso estado de consciência. Quando nós estamos tentando controlar o fluxo da vida, fazer com que as coisas aconteçam como nós achamos que elas devem acontecer, não acontece. Você não toma a ação considerada a ação espiritual correta. Mas sim, quando a sua resposta surge a partir de um poderoso estado interno de consciência. Ok? Então, vamos explorar 3 princípios de Krishnajee, fundamentais das ações espirituais corretas. Eles podem nos ajudar a tomar decisões importantes ou decisões bobas. Lembre-se de não encarar esses princípios como leis rígidas. Não é uma receita, não é uma fórmula, tá? Mas como uma inspiração. Inspiração é um sopro, inspiração é uma coisa aberta. Você, a partir dali, você abre o leque. É uma inspiração. Quanto mais tempo você passar cultivando um belo estado de ser, mais natural se tornará o 4º segredo sagrado da ação espiritual correta. Ok? Então, vamos lá. Todo mundo pronto? Fechem os olhos um pouquinho. Aí onde vocês estão, do jeito que vocês estão, só fecha os olhos. Isso. Fecha os olhos, respira e percebe aqui o primeiro princípio sagrado. Só um minutinho. Deixa aqui.
Primeiro princípio, a ação espiritual correta ocorre depois de dissolvermos o nosso conflito interior, não enquanto ainda estamos imersos nele. Pode abrir os olhos agora. E agora você lê outra vez. A ação espiritual correta ocorre não enquanto nós estamos imersos no nosso conflito, mas depois de dissolvermos o nosso conflito interior. Ok? É comum que tomemos decisões sobre começar ou terminar um relacionamento enquanto nos sentimos irritados ou solitários. É muito comum tomar decisões nesse momento. Nós abandonamos empregos por estarmos cheios de insegurança ou frustração. Nós resolvemos comprar ou vender algo enquanto sentimos medo de uma recessão? Não é verdade? Como ações sensatas podem surgir de um estado insensato? Como pode? Não dá. Nós estamos cansados de saber disso. Mas nós continuamos fazendo isso o tempo inteiro, tomando decisões enquanto nós estamos imersos nesses estados de conflito. E a gente toma a decisão. E as decisões são erradas. Elas criam mais conflito ainda. Elas não resolvem aquilo que a gente gostaria de resolver. Então, dentro do conflito, você acaba tomando sempre as decisões. O primeiro princípio diz assim: enquanto você está dentro do conflito, nenhuma ação que você tomar vai ser uma ação espiritual correta. Você primeiro precisa dissolver o conflito, depois você toma a sua ação correta. Todos os estados de sofrimento sabotam a inteligência. Arrisca aí. Tornam você estúpido, ignorante, não no sentido de não saber, você entra no não saber de si mesmo e você toma uma decisão. Todos e qualquer estado de conflito sabota a sua inteligência, ou seja, nos estados de conflito você não vai tomar uma ação inteligente, uma ação adequada, uma ação correta. E a ação espiritual correta, como o Krishnaji está chamando, é aquela tomada depois do conflito, depois que você dissolveu o conflito. Todos os estados de sofrimento distorcem a nossa percepção da realidade. Você já notou que a raiva ou a frustração pode causar uma pressa exagerada? Uma pressa exagerada, é movimento, velocidade. Presta atenção. Enquanto o ressentimento, a preocupação e a solidão podem nos paralisar e nos fazer correr em direções das quais acabaremos nos arrependendo. Vocês já prestaram atenção, todo mundo aqui já viveu bastantinho aqui, pelo que eu estou vendo no Zoom. Todo mundo pode atestar essa verdade. As situações como raiva e frustração fazem a gente correr, ter pressa, viver correndo para cima e para baixo. Está sempre na correria, está sempre na correria. Com a pressa exagerada, né? Enquanto o ressentimento e a preocupação, a solidão, a tristeza fazem você parar, faz você ficar lento, devagar. E toda decisão que você fizer toda direção que você tomar a partir desses estados, você acaba se arrependendo delas. Já aconteceu isso com algum de vocês? Já aconteceu isso com você? Você já prestou atenção? Você consegue lembrar um fato da sua vida em que você está... Ah lá, a Márcia está dizendo um monte. Você consegue lembrar um fato da sua vida, uma decisão que você tomou e que deu tudo errado, porque você tomou essa decisão a partir desses estados de sofrimento que a gente chama? Se você lembrar de um, anota aí do lado. Por exemplo, aquele dia naquela história, foi uma palavra que lembre
esse evento para você. Depois você vai buscar os outros, para você se lembrar e ver como é que foi que aconteceu. Algumas pessoas passam horas, semanas, meses ou até anos vivendo em um estado interior de confusão. Algumas pessoas, nós, né? Você aí, ó, todo mundo aqui, ó. Algumas não estamos falando das outras pessoas, não. Isso aqui é a jornada de cada um de nós que está fazendo. Fala assim, às vezes eu passo horas, semanas, meses ou até anos vivendo num estado interior de confusão. Tá? É como se estivéssemos dançando com uma batata quente em nossas mãos. Nós tomamos decisões por desespero e não por um senso de abundância, fazendo malabarismo com o problema até não conseguirmos mais lidar com ele, até ele cair. Até ele... A gente não consegue lidar. A gente fica jogando de mão em mão, sem saber o que fazer com aquilo, levando aquilo por muito tempo, às vezes. O caminho, diz Prita-Di, para a ação espiritual correta, começa quando paramos, quando diminuímos o ritmo, quando dissolvemos nosso estado de sofrimento interior por meio da prática da mente serena. Lembram da mente serena? Vocês lembram da mente serena? 3 minutinhos da mente serena? Né? Põe prática da mente serena no Google e você vai ver a meditação da Prita-Di. 3 minutos para você pausar, olhar para dentro, descobrir a emoção, revelar para si mesmo a emoção que você está sentindo e dissolver aquela emoção, aquele sentimento, aquele estado de estresse, de sofrimento e entrar num estado de calma, a partir do qual você então pode ficar mais inteligente e criativo e partir para resolver aquele problema de uma forma melhor, mais clara, certo? Então, ele fala aqui, o caminho para a ação espiritual correta começa quando nós paramos, pausa, quando nós diminuímos o ritmo, respiração, pausa, e quando nós dissolvemos o nosso estado de sofrimento interior. E como é que a gente faz isso? A Prita-Di oferece a nós o recurso da prática da mente serena. Apenas quando o estresse é dissipado, conseguimos ver a verdade como ela é, a sua verdade interior, e então nós recebemos revelações. As revelações vêm por meio de insights, de ideias. Surgem como sincronicidades ao redor de você. Mas só quando você tiver feito esses 3, pausa, diminui a velocidade, respira, faz a mente serena, muda de estado para um estado de calma, e então você começa a ficar mais inteligente diante daquele desafio. Um participante de um dos cursos oferecidos por nossa Fundação Humanitária para jovens é um exemplo perfeito disso. O rapaz de 20 e poucos anos odiava absolutamente tudo na vida dele. O mais novo acréscimo à sua vida de reclamações? O emprego novo em uma empresa de telemarketing que vendia pepinos em conserva, pickles. Ele detestava tudo naquele trabalho. Dos fones de ouvido, à maneira como as pessoas reagiam ao ouvir que aquela ligação tinha o propósito de vender alguma coisa. Já viram uma pessoa, já receberam uma ligação de telemarketing? Claro, todo mundo já recebeu. Você já teve a oportunidade de ser mal criado com algum vendedor de telemarketing? Quem é que vai dizer sim? Vai, coragem. Coragem no Zoom, que aí eu vejo você. Coragem, eu já fui mal criada, eu já bati o telefone na cara, eu já falei que eu estava... Alô, alô, tá, não estou escutando mais. Eu já fiz... Não foi isso? Hein? Todo mundo aqui? Todo mundo aqui, com certeza. Agora, pensa na pessoa que trabalha lá do outro lado. Esse menino não suportava mais.
É um emprego muito poderoso esse, muito drástico, né? As pessoas não aguentam mais de 1 ano num emprego desse, sem ficar adoecer, porque elas adoecem de tanta malcriação que elas escutam. Então, veja bem, ele detestava tudo naquele trabalho, desde os fones de ouvido, a maneira como as pessoas reagiam ao ouvir aquela ligação, tinha o propósito de vender alguma coisa. Ele detestava o salário irrisório, mas não podia pedir demissão, pois precisava ajudar a família com o dinheiro. E não queria ouvir os sermões e as acusações do seu pai idoso. O rapaz estava frustrado por viver uma existência anônima em uma cidade onde sua presença não fazia nenhuma diferença para ninguém. Voltar para casa não era uma opção, já que ele odiava o pai dele, ele não queria voltar para casa dele. O homem era um ceramista comum que ganhava a vida fabricando potes para água potável para o vilarejo. Não havia demanda local para outro tipo de trabalho, e então o pai nunca tentara se aprimorar. A mãe era uma dona de casa que cozinhava para a família e trabalhava na fazenda de um homem rico. O rapaz odiava o seu lar pobre. Então ele sentia como se não tivesse para onde ir, nem nada significativo para fazer. Um dia, em uma das suas ligações rotineiras para vender pepinos em conserva, ele entrou em contato com um dos voluntários da nossa fundação. Os dois conversaram por muito tempo, e ele foi convidado para participar de um dos nossos eventos para adolescentes em um colégio. Conforme o rapaz frequentava o curso, percebeu que estava destruindo sua vida com aquele autodesprezo. Ele foi fazer um curso lá no ECA, tá? Um curso do caminho. Após ser guiado por um processo profundo, ele se sentiu livre da carga de raiva que sentia do pai e de si mesmo. Ele deve ter feito um processo de pai daqueles bem poderosos, e ele se livrou dessa carga com os dasas do ECA. No feriado seguinte, quando foi visitar o vilarejo, o rapaz sentou-se em silêncio na cozinha, observando a mãe cozinhar. Pela primeira vez na sua vida, ele sentia-se extremamente conectado a ela. Ele a ajudou a preparar o jantar da família e percebeu que, enquanto fazia tarefas simples em casa, ele sentia-se mais feliz do que em muitos anos na sua vida. Nos 2 dias seguintes, ele ajudou a mãe a fazer todas as refeições, saboreando a comida que cozinhavam juntos. Suas papilas gustativas ganhavam vida com o aroma e o sabor dos alimentos. Seu coração despertou para uma nova paixão. Com uma clareza e uma coragem imensas, o rapaz pediu demissão do emprego na empresa de telemarketing, voltou para o vilarejo e aprendeu a cozinhar as variedades de comidas nativas e seus inúmeros ingredientes secretos com a mãe e outras mulheres locais. Hoje, ele está empregado em um dos nossos campos como principal chefe e faz de tudo para suprir as necessidades culinárias de nossos alunos e fazê-los se sentir em casa. Ele é um chefe em um belo estado de ser. E seu estado acaba se traduzindo no gosto incrível de tudo que ele cozinha. Veja a história desse menino. É muito importante ouvir, porque você, embora você não seja chefe, não tenha tido essa mesma experiência, algumas coisas na sua vida aconteceram dessa forma. De repente, você chegou em um lugar e você descobriu um talento, um gosto, um aspecto, uma facilidade, um mistério revelado de você para você mesmo. E você pode ter seguido atrás disso ou não. Veja bem, oportunidades surpreendentes e prosperidade surgirão
na sua vida, se você refletir sobre suas decisões de vida após dissolver os seus estados de sofrimento, não antes, de jeito nenhum. Pegaram a pegada do primeiro segredo sagrado? Sentiram essa pegada? É muito importante. Vamos para o segundo princípio. Não, não é para o segredo sagrado, é o primeiro princípio do quarto segredo sagrado, desculpe. Vamos para o segundo princípio, então. O segundo princípio é: a ação espiritual correta é executada a partir de um belo estado de ser. A partir de um belo estado de ser. Ele é uma continuação do primeiro, certo? Então vamos lá ver o que ele fala sobre isso. Em um belo estado de ser, estado de calma, estado de confiança, estado de clareza, estado de inteligência, em um belo estado estado de conexão, em um belo estado de ser, você naturalmente pensa no seu bem-estar, assim como você pensa no bem-estar dos outros. Você tem conexão. Quando estamos em um belo estado de ser, nós nos conectamos à experiência de todos os envolvidos, todas as partes importantes naquela situação. Quando nós estamos nesse belo estado, a gente se conecta com tudo à nossa volta. E a ação espiritual correta não se trata de sacrificar, presta atenção que isso é muito importante. A ação espiritual correta não se trata de sacrificar nosso bem-estar pelo bem-estar do outro. Risca aí, ó, Vera. Risca aí, ô, Silvia. Presta atenção, Mônica, Núbia. A ação espiritual correta não se trata de sacrificar o seu bem-estar pelo bem-estar do outro. Com frequência, nós nos tornamos amargurados e nos arrependemos dos sacrifícios que nós fazemos. Se for assim, se você está sacrificando seu bem-estar pelo bem-estar de outro, com frequência, você se torna amargurado e se arrepende dos sacrifícios que você fez. Às vezes, também esperamos gratidão daqueles por quem nós nos sacrificamos. Fala a verdade se não é verdade. Não é? A gente faz sacrifício pelo outro e depois fica esperando que o outro tenha reconhecimento pela gente. Não se trata de você sacrificar o seu bem-estar pelo bem-estar do outro. E quando sentimos que não fomos respeitados o suficiente, quando nós estamos nos sacrificando pelos outros, nós entramos em estados de sofrimento e de desconexão que acaba levando a um outro conjunto de problemas. Isso aí é muito importante, porque a gente tem uma cultura de achar que isso é assim que tem que ser, não, fazer o sacrifício pelo outro. Né? Nós temos uma cultura de amar ao próximo como a ti mesmo, na tradução literal. Você tem que olhar para o seu bem-estar para você poder olhar o bem-estar do outro. E quando você sacrifica o seu bem-estar, você não tem amor. Você não está fazendo por amor, você não está fazendo por desconexão, você não está fazendo por presença. Você está fazendo muitas vezes por isso, para receber reconhecimento. E quando o outro não agradece, você fica muito bravo, muito triste, muito ofendido, muito chateado. Oh, que horror! Eu fiz tanto por ele, ele nem olha para mim, nem agradeceu. Então você não está em presença, você não tem. O que tem esse ato que você fez para o outro? Está totalmente autocentrado em você mesmo. Você está fazendo para você receber e não para o outro. Presta atenção, é muito importante. A ação espiritual correta, aí tem um outro lado, hein? Também não significa
ignorar o bem-estar das pessoas ao seu redor. Essa ação surge de um belo estado de conexão com as pessoas ao seu redor, no qual é impossível ignorar o bem-estar do outro. Tem uma conexão acontecendo aí que você não consegue ignorar quem está do seu lado, quem está em volta. Você não consegue ficar no autocentramento o tempo inteiro. Tá? Em situações complicadas nas quais os sentimentos de mais de uma pessoa estão em jogo, você acaba agindo de maneira que acredita causará menos danos. Você vai pensar no bem-estar de todos. É muito importante esse segundo segredo, esse segundo princípio do quarto segredo sagrado. A ação espiritual correta é executada somente vale, né? É executada a partir de um belo estado de ser. Senão você vai cair nessa história de esperar que o outro reconheça você. Finalmente, o terceiro princípio. O terceiro princípio é: a ação espiritual correta não é motivada por ideais. Essa é sutil, presta atenção nesse princípio. Todos nós temos ideias e ideais importantes que moldam as nossas vidas. Mas o que acontece quando permitimos que eles se tornem tão enraizados em nossa identidade que influenciam todas as nossas ações e nos fazem ignorar as circunstâncias específicas de uma situação? Como uma ação correta pode ocorrer quando tentamos apenas imitar o que já foi feito no passado, sem usar a nossa sabedoria de hoje? Quando nós ficamos presos no ideal, sem considerar que você tem a experiência toda a partir da sua vida, sem considerar essa sabedoria. Como a ação correta pode ocorrer sem estarmos presentes na situação atual que está acontecendo? Como nós podemos tomar uma ação correta apenas olhando para um ideal que foi ser tapado lá em algum lugar? Como um ideal pode iluminar nosso caminho em todos os momentos? Quando queremos nos inspirar, lemos biografias de outras pessoas na esperança de encontrar soluções para os nossos desafios. É até bacana que, infelizmente, ao longo desse caminho, a obsessão costuma tomar o controle. Apaixonados por um exemplo a ser seguido, acabamos nos perdendo de nós mesmos e nos obcecando com a ideia de virarmos aquele que é o nosso modelo. Sonhos de ser tão famoso, tão romântico, tão habilidoso se tornam nosso novo problema. Aqui é importante você olhar, porque ele fala assim, apaixonados por um exemplo, por exemplo, né? Quando a gente quer se inspirar, a gente vai lá no Instagram, por exemplo. Quem é que você segue no Instagram que você gostaria de ser aquela pessoa? Eu queria ser que nem essa pessoa. Aí você vê aquele modelo, que é o modelo da perfeição, aquilo que você mais quer. Né? Você não lê mais, não vai na livraria comprar biografia que nem a gente fazia na minha geração. Mas eu tô... Quem que já leu uma biografia aqui? Quem é que tem um herói, um modelo assim, de leitura, de ler biografia? O Krishnadi acha que a gente ainda lê as biografias. Não. Hoje em dia a gente vai ver lá no Instagram, no Facebook, no Instagram mais do que no Facebook, na mídia, no TikTok, na mídia social, buscar esses modelos que nós queremos nos tornar. E apaixonados por um exemplo, por um desses modelos que nós adoramos, achamos o máximo, né? Você acaba se perdendo de si mesmo e fica obcecado em ser parecido com aquela pessoa. E você começa
a se comparar o tempo todo. Nós já vimos isso lá nos outros segredos anteriores. Essa pessoa passa a ser o seu foco, o nosso foco, e uma fonte, ela passa a ser uma fonte de sofrimento. Presta atenção, porque você fica querendo ser, você acaba querendo seguir aquele modelo. Nós acabamos vivendo uma vida de segunda mão. Ave Maria, que forte isso, hein? Quem é que está vivendo uma vida de segunda mão em algum aspecto da sua vida? Não é um negócio assim, ter totalmente, né? Vamos falar, mas imagina que eu sou assim. Eu não faço isso. Mas em algum aspecto da sua vida, você está vivendo uma vida de segunda mão. Colada num outro sentido. Ok. Você consegue ver, através desse modelo, aquilo que você gostaria de ser e esquece de quem você é na realidade. Viver uma vida de segunda mão é forte, hein? Ao sermos guiados por um ideal, aquela pessoa que cozinha daquele jeito, que se veste daquele jeito, que fala daquele jeito, que viveu aquela vida, que conseguiu educar os seus filhos daquela forma, que teve sucesso do trabalho daquela forma. Ao sermos guiados por um ideal, por qualquer ideal, qualquer ideal, até mesmo um ideal que seja bom, que seja legal, nós deixamos de nos atentar às necessidades de cada situação única que está acontecendo agora, porque a gente fica focado lá naquela situação, naquele ideal que nós temos de bom, qualquer um, até de bom ou de ruim. A gente acaba, em função daquilo, você deixa de ver a especificidade, a particularidade da situação no momento atual. Ações guiadas por ideais são pré-determinadas e impensadas. Até mesmo reações generosas e humildes podem se tornar habituais. Você faz porque você está acostumado a fazer, não tem mais razão de ser. Tem desconexão, não tem conexão. Viram hábitos, ações boas, generosas e humildes podem se tornar habituais. Seguir um ideal pode acabar se tornando mais importante do que se importar de verdade consigo mesmo e com os outros. Em nome daquele ideal, eu faço as coisas dessa forma. E você perde a conexão com você mesmo e com os outros. É sutil isso, hein? Presta atenção na sua vida. Não importa quão bom ou nobre seja o seu ideal, quando as suas ações são motivadas por uma obsessão em segui-los, em seguir esse ideal pessoal, familiar, social, qualquer ideal, você se torna insensível e sem coração. Ave Maria! Até vou parar um pouquinho aqui para respirar, vou tomar uma água. Você lê outra vez. Não importa quão bom ou nobre seja o seu ideal. Quando as suas ações são motivadas por uma obsessão em seguir o seu ideal, você se torna insensível e sem coração. Você perde a conexão com o momento presente, com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Você fica focado naquela ideia, naquela noção, naquela opinião, naquela... Outras palavras que me surgem. E você perde a noção daquilo que realmente você é. E você quer naquele momento exato. Tá? Você se torna insensível e sem coração. Leve em consideração uma história de Confúcio, o grande filósofo e conselheiro real chinês.
O sistema de governo do confucionismo é baseado em leis, em regras de conduta e princípios super bem definidos. Tudo, até a linguagem usada para se comunicar com amigos, com pais e professores, é pré-determinada, pois Confúcio acreditava que esse era o caminho para a ordem, para a virtude e para a justiça. Tinha que ser tudo bonitinho, by the book. Sabe quando você vai pelo livro? By the book. Como resultado desse sistema de governo confucionista, todo mundo sabia quais ações seriam recompensadas e quais seriam punidas, certo? Certa vez tinha um manual. Tinha um manual. Certa vez roubaram um cavalo e Confúcio foi notificado. Ele iniciou um inquérito para encontrar o ladrão e determinou que o culpado fosse preso e anunciou uma recompensa para a pessoa que o denunciasse. Após alguns dias, um rapaz foi até a corte e anunciou que sabia quem era o ladrão do cavalo. Como? Perguntou Confúcio. Ele respondeu, ele é meu pai. Meu pai é o ladrão que roubou o cavalo, disse o rapaz. Encontrem esse homem e o coloquem atrás da... Mas ele parou. Começou o conselheiro e parou. Porém, antes de terminar a frase, ele questionou. Espere um pouco. Mas por que o seu pai roubou o cavalo do vizinho? Aí o rapaz respondeu, minha família estava faminta. Eu estava faminto. Minha mãe estava faminta. Não tínhamos o que comer. Para nos alimentar, o meu pai roubou o cavalo do vizinho. Aí o Confúcio disse, mas cara, estamos aqui falando do seu pai. Por que você veio denunciar o seu pai? Aí o rapaz respondeu, porque eu preciso ser honesto, disse o rapaz. Eu preciso falar a verdade. Foi então que Confúcio reverteu sua sentença anterior. Inocentem o pai, declarou ele. Prendam o filho por 3 dias. Perceberam o movimento da ação espiritual correta no sentido da presença no momento? O ideal era a honestidade, a verdade, a justiça, certo? Naquela situação em si, o rapaz denunciou o pai que tinha roubado o cavalo porque ele estava com fome. E ele fala, peraí, esse pai não é culpado. Esse menino precisa aprender uma lição. E ele prendeu o menino, o filho, por 3 dias. Essa história causa muitas reações e dúvidas, certo? Você ficou meio duvidado aí, né? Na primeira vez que eu li, eu também parei para escutar essa história direito. E aí ela é incrível, porque ela fala exatamente sobre a questão do ideal, quando você põe o ideal na frente da situação real. E você se torna insensível e sem coração mesmo. Que foi o que aconteceu com esse menino, com esse filho. Certo? Essa história causa muitas reações e dúvidas. Se você estiver confuso, isso é positivo. O propósito deste conto é fazer as pessoas ficarem aí, dessa forma, confusas, para analisarem as próprias vidas com mais atenção. Ok? A atitude do filho foi moral e eticamente correta. Ele contou a verdade e seguiu a lei. Ele, by the book, ele foi no manual, certo? Porém, a honestidade havia se tornado um mero ideal.
Um ideal que se tornou mais importante do que se conectar com o homem que tentava alimentá-lo. Nada mais importava, além de ser visto e reconhecido como uma pessoa honesta. A obsessão com esse ideal o tornou inflexível e insensível, sem coração. Acompanharam. É muito importante observar, muitas vezes, por razões de opiniões políticas, sociais, econômicas, pessoais, familiares, as pessoas se apegam a ideais e vão além, e vão passando por cima de todo mundo, como um rolo compressor. Em função de um ideal, ou por obsessão a um ideal, a pessoa vai se tornando completamente insensível e inflexível para que o ideal prospere e não a vida, É muito importante aqui, a atitude do filho foi moral e eticamente correta. Ele contou a verdade, seguiu as leis, porém, a honestidade havia se tornado um mero ideal. Um ideal que se tornou mais importante do que ele se conectar com o homem que queria alimentá-lo. Nada mais importante, nada mais importava, além de ser visto como uma pessoa honesta. A obsessão com esse ideal o tornou insensível e inflexível. Talvez Confúcio tenha considerado mais perigoso deixar alguém tão cruel em liberdade, especialmente se tratando de um rapaz tão jovem, do que um velho que roubou para alimentar a família. Esperamos que você consiga entender o poder desse último segredo sagrado. A ação espiritual correta não é uma metodologia detalhada para tomarmos decisões. Não é a receita de um bolo. Não é uma forma para você tomar decisões. Como os outros segredos sagrados, ela trata de dissolver o conflito interior, sair da autoobsessão e reagir à vida com uma incrível inteligência. Quando você toma as ações corretas, não sacrifica a sua saúde, a sua riqueza e a sua felicidade em nome das coisas como elas deveriam ser. Você cuida do seu valor e da sua felicidade. A ação correta começa com você e inevitavelmente se espalha e impacta a vida das outras pessoas. Com frequência, ela é o primeiro passo na direção de fazer grandes coisas na vida. Dependendo da sua visão espiritual, você vive uma bela vida. Dependendo da prática da sua verdade interior, você dissolve seu sofrimento e desperta para um belo estado de ser. Dependendo do seu belo estado de ser, você executa ações espirituais corretas, levando a um maravilhoso destino individual e coletivo. Dependendo de quanto você acessa a inteligência universal, a sua vida adentra o domínio dos milagres. É lindo isso. É absolutamente lindo. Não tem palavras para descrever. A verdade é a verdade. A verdade é um fato. Não tem palavras para descrever. Veja bem, os 4 segredos sagrados estão aqui.
Dependendo da sua, se você tiver visão espiritual, você vive uma bela vida. Se você pratica a sua verdade interior, você dissolve o seu sofrimento e desperta para belos estados de ser. Se você viver, sustentar, você despertar e sustentar belos estados de ser na sua vida, você vai executar as ações espirituais corretas, espontâneas, conectadas, que vão levar você a um destino individual e coletivo maravilhoso. E dependendo do quanto você acessa a inteligência universal, se você acessar, aprender e acessar muito a inteligência universal, você adentra o campo dos milagres. Você vai virar a varinha de condão. Você vai virar a própria mágica. Não é lindo isso? Fechem os olhos. Fechem os olhos. Respirem nisso. Respirem no primeiro segredo sagrado, a visão espiritual. Respirem no segundo segredo sagrado, a verdade interior. Respirem no terceiro segredo sagrado, acessar a inteligência universal. Respirem no quarto segredo sagrado, executar ações espirituais corretas. Tome uma respiração profunda, solte seu corpo, coloque as suas mãos sobre o livro e receba a energia que emana do caminho Eka, a energia Diksha. Receba a Chaitanya Diksha, essa energia que vem com a intenção de iluminar a sua consciência, para que você possa vivenciar, experienciar, realizar ações espirituais corretas na sua vida. Abra o seu coração. Receba a Diksha.
chakra entre as sobrancelhas. Receba a energia do seu chakra Agnya. Shanti, Shanti, Shanti. Respirem profundamente. E quando se sentirem prontos, vão abrindo os olhos devagar. E durante a semana, cantem um mantra. Cantem um mantra. Hamsa Soham Ekam. Para você se lembrar de quem você é. Para você se lembrar dos 4 segredos sagrados que já são... Você já está neles. Eles são parte de você. Você já sabe disso na sua alma. Apenas que isso se torne experiência vivida para vocês. Nós vamos adentrar na próxima leitura a 4ª jornada da vida. Ser um criador consciente de riqueza. Estaremos juntos no próximo domingo. E eu agradeço imensamente a sua presença, sem a qual eu não... essa leitura não ia se concretizar. Muita gratidão por estarem comigo. Até domingo que vem. Ouçam a leitura novamente durante a semana. Tem algumas coisas sutis nessa leitura de hoje. Você precisa rever, reouvir. Escute outras vezes. Ok? Um grande abraço a todos. Namastê. Até domingo que vem. Todos vai ficar devagarzinho aí, mais. Gratidão.
Love you.